Olá, ser humano! Vamos fazer mais um exercício sobre reta. Olha aí. Uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes dos centros A e B dos dois municípios. Em seu projeto de construção, utilizou-se o plano cartesiano com coordenadas em quilômetros e que A igual a 1,2 e B 7,14, conforme o gráfico a seguir. Determine, utilizando esse sistema referencial, a equação da reta suporte desse trecho retilíneo da ferrovia. Então, olha só. O exercício está falando que tem dois municípios que estão lá no gráfico, o município A e o município B. Entre os municípios A e B, vai passar uma ferrovia retilínea e a gente precisa descobrir a equação dessa ferrovia. E tem um detalhe. Essa ferrovia sempre vai passar por pontos equidistantes, quer dizer, cada ponto que você estiver da ferrovia vai estar sempre na mesma distância entre o município A e entre o município B. Analisando com calma essa situação, porque eu sei que depois de que a gente vê resolvido fica fácil, mas às vezes fica meio complicadinho no começo. Então vamos analisar com calma. Você tem o município AB, eles estão nessa distância aqui, certo? Ah, eu sou ótima de desenho, né? Melhorou. Eles estão nessa distância. Você sabe que a ferrovia vai passar exatamente sempre na mesma distância entre A e B. Então vamos pelo mais simples, o mais óbvio. Eu tenho essa menor distância entre A e B. Se a ferrovia passa exatamente aqui no meio, tudo bem? Entre A e B, você já sabe um ponto onde ela passa exatamente aqui, certo? Se ela está exatamente na mesma distância, quer dizer que daqui até aqui vale a mesma distância daqui até aqui. Ponto médio, lembra disso? Ponto médio. Só que a ferrovia, ela não é um ponto, ela é uma reta. E aí, ela vai passar, vai cruzar sempre. Qualquer lugar que você tiver em cima da ferrovia, a distância entre o município A é a mesma do município B. Então, quer dizer o quê? Eu vou fazer a ferrovia aqui. Ai, meu Deus, não passou pelo meu ponto médio. Eu sou muito boa de desenho. Pronto, agora passou meu ponto médio. Essa é a minha ferrovia. Vou chamar de reta F. Olha só, quer dizer que se eu tiver aqui, a mesma distância entre o A vai ser igualzinha à distância do B. Se eu tiver aqui, a mesma distância até o A vai ser exatamente a mesma distância até o B. É isso que o exercício quer dizer, os pontos equidistantes na ferrovia entre os municípios A e B. Tudo bem? Ótimo. Ó, quem é essa reta aqui? Essa reta é perpendicular à reta que passa pelo A e B. Temos duas retas se cruzando perpendicularmente. Se você está estudando reta faz tempo, você já sabe o que fazer aqui, ó. O M, vamos chamar essa reta entre A e B de reta R, só para manter o estilo. Então, ó, eu sei que o MR vezes o MF, que é a reta da ferrovia, é igual a menos 1. Lembra disso? Falou de retas em geometria analítica. Se as retas estão perpendiculares, o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da sua reta perpendicular vai dar menos 1. Essa informação vai ser útil, porque a gente quer a equação da reta F, não é? Olha só, se você sabe o coeficiente angular e um ponto, você já sabe calcular, você já sabe montar a equação da reta. A gente não sabe o coeficiente angular desse, tudo bem. Mas com isso aqui a gente consegue, porque a gente consegue calcular o coeficiente angular do R, não consegue? Como que a gente faz? Estamos falando de reta? Estamos falando de ioiô, michioxô, não é? Muito bem. Com isso daqui, eu consigo achar o coeficiente angular da reta R. Como? Passo o x menos x0, que a gente está multiplicando por m, para o outro lado, dividindo. E vamos fazer isso então, ó. Y
menos y0 sobre x menos x0 é igual ao coeficiente angular da reta R. Quem é o y? Ué, você tem dois pontos aqui, ó, A e B. Qual é o ponto B? O valor de B quando x é 7, o y é 14. O A, quando x é 1, y é 2. Certo? Ó, posso chamar esse daqui de x0, y0 e esse de xy? Pode ou não pode? Pode inverter? Pode também. Se eu quiser chamar esse de xy e esse de x0, y0, também pode. Eu vou deixar assim. Y é 14, menos y0, que é 2, x é 7, menos x0, que é 1. 14 menos 2 dá 12. 7 menos 1 dá 6. Isso é igual a 2. Então, ó, esse é o nosso MR. Muito bem. Conseguimos descobrir o coeficiente angular da reta, que é a menor distância entre A e B. Agora, a gente pode usar isso aqui, ó, porque o MR, a gente sabe, é 2. O MF, que é da ferrovia, a gente vai calcular. Passa o 2 que está multiplicando MF para o outro lado, dividindo. Pronto, descobrimos o coeficiente angular da reta F. Lembra que eu falei? Se você tem um ponto e o coeficiente angular, você sabe a equação da reta. A gente sabe que quando a ferrovia passa aqui, ó, cruza essa distância aqui, ela é o ponto médio. Como que eu calculo o ponto médio mesmo? Você tem uma coordenada XY aqui, não tem? No ponto médio. Ué, se é médio, qual é a coordenada X? É a média das coordenadas X do A e B. É a média das coordenadas das extremidades da reta. Então, ó, o X médio é igual ao X do B, que é 7, mais o X do A, que é 1, dividido por 2. Estou tirando uma média. X mais 1, ou 7 mais 1, 8, sobre 2, que dá 4. Qual que é o Y médio? A mesma coisa, né? Eita, médio. 14 mais 2 dividido por 2, que dá 16 por 2, que é a mesma coisa que 8. Aí, descobrimos as coordenadas, vou pôr aqui para ficar melhor. Bonito. Então, a gente sabe que quando x é 4, y é 8. Pronto. Temos um ponto na reta e temos o coeficiente angular da reta. Já descobrimos, então, a equação da reta. Como que é a cara da equação da reta, hein? Vamos usar o ioiô michachô. Vamos pôr no lugar do x0, a gente vai pôr o ponto 4, que é o x, e no lugar do y0, pôr o 8. Pode ser? O m a gente sabe quanto que é. O m da reta é menos 1 sobre 2. Pronto. Vamos então resolver essa equação. Vai ficar y menos 8 igual a menos 1 sobre 2, x menos 4. Vamos fazer essa distributiva aqui, ó. Menos com mais menos, 1 vezes x. Aqui tem um 1zinho, 2 vezes 1, 2. Menos com menos mais, 1 vezes 4, 4. Aqui tem um 1zinho, 2 vezes 1, 2. Vamos rearranjar, deixar bonitinha essa equação? Por quê? Falou de reta, a equação tem a cara como? Y é igual a mx mais b. Então, isola o y. Vamos isolar esse y. Menos x sobre 2, mais 4 dividido por 2 dá 2. Menos 8 passa para o outro lado como mais 8. Então, vai ficar 2 mais 8, 10. Pronto. Conseguimos chegar na equação da reta da nossa ferrovia. Tudo bem? Qualquer coisa, me pergunta.